vez, feliz Dia das Mães, todas as mães. Eu senti falta da minha hoje, mas Deus sabe todas as coisas, né? Troquei algumas mensagens com ela hoje, não falei com ela ainda, mas pelo que vi está bem. E eles mandam lembranças para vocês. Tiveram uma semana cheia, como os irmãos devem ter visto no WhatsApp, né? Tiveram 2 funerais, um casamento e quase um arrombamento de onde eles estavam. Mas, graças a Deus, Deus os protegeu e nada de mal aconteceu. A igreja enviadora deles tem uma casa para missionários e também usam para a escola dominical. E aí a igreja se localiza num bairro classe média baixa, então sempre tem alguns perigos, mas graças a Deus pela proteção, né, que Deus deu a eles enquanto aquele garoto tentou entrar e eles conseguiram espantar ele, né? Outra coisa que queria mencionar, agradecer a todos que têm ajudado com a limpeza da igreja. Lembrar que ainda temos algumas semanas que vamos ter que cuidar da limpeza. Se você pode fazer isso, ainda tem 2 espaçozinhos lá no mural para você nos ajudar com isso ainda no mês de maio. Ainda não sabemos exatamente quando a gente vai conseguir mudar e quando os irmãos de Nova Granada vão conseguir vir. Então, por algumas semanas ainda precisamos do auxílio dos irmãos. Hoje à noite queremos focalizar mais uma vez a questão de mãe. E hoje à noite eu quero falar sobre um coração que valoriza ser mãe. Estava sentado ali atrás observando que as mães que nós temos aqui já estão numa fase que os filhos estão bem grandes, né? Não sei a Lívia, que o Gabriel está bem grande, mas ainda mocinho ainda, mas o que eu tenho aprendido também é que as ordens para mães na Bíblia aplicam também para as avós, e muito daquilo que nós queremos mencionar hoje à noite aplica para você que já é vovó e tem a oportunidade de não só estragar seus netos, mimar, mas também encaminhar ao Senhor. Provérbios 1:8 diz: não deixes a instrução de tua mãe. Não há lugar melhor de ministério, posição ou poder do que a posição de ser mãe. E hoje à noite eu quero examinar 2 paixões que refletem um coração que valoriza ser mãe. E abrindo por parênteses, homens, nós não somos mães, né? Mas podemos aplicar muitos desses princípios também em nossas vidas. Uma mulher segundo o próprio coração de Deus é primeiramente e principalmente uma mulher que tem em seu coração uma paixão profunda e permanente pela palavra de Deus. E os seus filhos, não os filhos na igreja que ela pertence, nem as mulheres da igreja dela, nem os seus amigos, seus vizinhos ou qualquer outra pessoa, e os seus filhos devem receber os primeiros frutos dessa paixão pessoal que deve queimar por dentro. A Bíblia fala 2 vezes da lei ou do ensino da mãe, Provérbios 1:8, Provérbios 6:20, indicando que vocês como mães têm uma tarefa de Deus, de ensinar a palavra de Deus a seus filhos. Você pode fazer muitas coisas para os seus filhos,
vezes fazem muitas coisas por seus filhos, mas ensinar a palavra de Deus deve ser sua maior paixão, como mãe, como avó. Por quê? Porque a palavra de Deus tem valor para a salvação e valor por toda a eternidade. Deus usa a sua palavra para chamar pessoas a si mesmo. Lembra o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 10, 17? Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E também disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,15, as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Além do mais, a palavra de Deus, ela nunca retorna sem primeiramente alcançar os objetivos divinos. Isaías 55, 11. À luz deste poder salvador da palavra de Deus, vocês têm que colocar as escrituras dele em primeiro lugar na sua lista de coisas que seus filhos precisam saber, que seus netos precisam saber. Muitas vezes estamos preocupados com a educação formal dos nossos filhos, estamos preocupados em que eles vão para uma boa faculdade, que eles recebam um bom treinamento, que eles casem com a pessoa certa. E tudo isso é nobre, tudo isso é importante, mas a palavra de Deus é ainda mais importante do que todas essas coisas. E então nós precisamos compartilhar com os nossos filhos a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, precisamos compartilhar um coração, uma paixão em ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Em segundo lugar, precisamos ter uma paixão pelo ensino da sabedoria de Deus. Relacionado ao chamado de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, é o chamado de ensinar a sua sabedoria. Um dos significados da palavra em hebraico é sabedoria. Essa definição envolve quaisquer e todos os princípios, os conselhos, as tradições, os exemplos de louvor, os guias para tomar decisões e práticas piedosas baseados na palavra de Deus. Ela refere a sabedoria prática e bíblica para as nossas vidas diárias. Em Provérbios 31, de 1 a 9, somos mostrados uma mãe que valorizava ser uma mãe e valorizava os seus filhos e a sabedoria de Deus. Nesse capítulo, o seu filho, o rei Lemuel, a gente acredita ser o próprio rei Salomão, relata as seguintes palavras que lhes ensinou sua mãe, Provérbios 31, 1. Imagine a intimidade do cenário sugerido aqui, enquanto um jovem príncipe se sentou nos joelhos da sua mãe, absorvendo, talvez até escrevendo as palavras de sabedoria que a sua mãe compartilhou com ele. Graças a Deus, porque eu tenho uma mãe sábia. Quantas vezes tem sido uma alegria sentar e ouvir a sabedoria que a minha mãe tem, coisas que ela enxerga que eu nunca imaginei, e geralmente baseado na palavra de Deus.
E a mãe de Lemuel, dando instruções práticas ao seu filho, ela lembrou da sabedoria dela, ele lembrou da sabedoria dela pelo resto da sua vida, e usou dessa sabedoria para guiar o seu reino. E aí ele passou essa sabedoria para outros no fim do livro de Provérbios, do coração dela para o coração dele, para o seu e o meu coração. Quando se fala sobre o chamado de ensinar sabedoria prática a filhos, podemos pensar em várias coisas. Uma das coisas que podemos pensar, uma das imagens que podemos pensar é de sal. De acordo com a Bíblia, nossa conversa deve ser temperada com sal, Colossenses 4:6. E esse versículo maravilhoso para mães dá a vocês a permissão de salgar seus filhos e seus netos com a sabedoria de Deus. De suas bocas, em todas as oportunidades, deve vir o sal, as verdades de Deus, a palavra de Deus, as aplicações, os ensinos da Bíblia, a referência à presença de Deus conosco e do seu poder soberano no mundo. Lembro meu pastor nos Estados Unidos, quando eu estava terminando o seminário, contando da sua esposa e da sua filhinha, que estavam andando na calçada um dia, e aí perceberam na calçada um trilho de formigas. E aí a mãe falou para a filhinha: vem cá, filha, está vendo essas formigas? Está vendo que estão carregando folhinhas nas suas costas, estão carregando várias coisas? A Bíblia fala lá em Provérbios para a gente ser igual a essas formigas, a trabalhar, a fazer as coisas com o Senhor. Verdades da palavra de Deus ensinadas de maneiras práticas para os nossos filhos. Deuteronômio 6, que nós lemos no começo do culto, versículos 6 e 7, diz isso aos pais: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Primeiramente, mães, pais, precisamos encher os nossos próprios corações com a palavra de Deus, verso 6. E aí, devemos deliberadamente, diligentemente ensinar aos nossos filhos, todo minuto, todo dia, a palavra de Deus. Ele dá várias imagens aqui: ao sentar-te, ao levantar-te, ao deitar-te, ao andar pelo caminho. Põe na testa, põe nos umbrais da porta, nos batentes. Coloca a palavra de Deus diante de vocês sempre. Sempre gostei de ver casas que têm em diversos lugares colocado versículos da Bíblia nas paredes, na geladeira e por aí. Para quê? Para nos lembrarmos da palavra de Deus, porque somos esquecidos. E como é importante ter a palavra de Deus diante de nós o tempo todo. E aí, nossos filhos vão captar também a importância da palavra de Deus. O evangelista Billy Graham uma vez escreveu que ele teve que fazer uma escolha, e a escolha que ele tomou foi de falar sobre o Senhor. Ele percebeu que precisava criar oportunidades para compartilhar a verdade de Deus.
Então, nos dias iniciais do seu ministério, antes da sua fama, ele tomou a decisão de mencionar o Senhor cada vez que ele dava um autógrafo. Ele tomou a decisão de direcionar cada entrevista rumo à mensagem do Evangelho. Uma vez, ao escrever para sua esposa Ruth, ele relata: eu tenho decidido que ao ter almoços com homens de negócios, que eu vou batalhar completamente pela mensagem do Evangelho. Eu não vou dar uma palestra sobre eventos mundiais ou até contar historinhas suaves, mas vou batalhar pelo Evangelho. Não subscrevo tudo que Billy Graham fez ou faz, mas podemos perceber a importância da palavra de Deus na vida dele e da sua família. Como mães que querem criar seus filhos segundo o coração de Deus, vocês também precisam batalhar completamente pela mensagem do Evangelho e ligar até a coisa mais pequena a Deus. Vocês precisam falar sobre Deus aos seus filhos, que às vezes estão indiferentes quanto à palavra de Deus, até que a palavra de Deus entre e encaixe em suas vidas. No final das contas, pessoas conversam sobre o que é mais importante a elas. Quando você e eu falamos sobre Deus, nós estamos comunicando que Deus é de suma importância a nós. Deixe-me lhes lembrar que vocês terão mais oportunidade de falar sobre os caminhos de Deus se o computador, o WhatsApp, a televisão forem colocados de lado um pouquinho mais do que às vezes a gente tem feito nos últimos tempos. Isso envolve uma decisão também. Também esteja atento que a sabedoria prática de Deus é ensinada de duas maneiras. Primeiro é que já temos discutido: vocês ensinam pelas suas palavras, pela sua conversa, mas também vocês ensinam pelo seu andar, pela maneira que você vive a sua vida. Vocês sabem, eu dou aula de inglês e dentro do método, uma das frases, das palavras que eu ensino é sobre xingar. E aí explica que é xingar em inglês, e aí tem uma pergunta: existem pessoas nesse mundo que não xingam? E a resposta do livro é sim, existem. Só que os alunos sempre olham: eu não acredito. Aí eu sempre olho para elas e falo: olha, eu nunca ouvi minha mãe falar uma palavra torpe na sua vida. Nunca ouvi a minha mãe xingar uma única vez. Existem sim pessoas. A vida dela até hoje fala muito da minha vida. Precisam então ensinar pela nossa maneira de viver e andar diante do Senhor. O nosso andar envolve tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, tudo o que não fazemos e não falamos. Nossos filhos estão de olho, nossos netos estão de olho, meus futuros netos vão estar de olho, se Deus me abençoar. E nós estamos constantemente ensinando os nossos filhos e os nossos netos. De uma maneira ou de outra estamos ensinando. Uma menina nova uma vez escreveu para uma colunista de jornal lá dos Estados Unidos, famosa. Ela escreveu o seguinte: querida Hebe, eu tenho 10 anos
e eu tenho vergonha da minha mãe. Ela fala as maiores mentiras do mundo. Ela fica fofocando no telefone o tempo todo. Ela fala com uma mulher e faz de conta que essa mulher é sua melhor amiga, quando de fato é a pior dos seus inimigos. E aí a gente reflete e pergunta: como é que uma pessoa pode ter duas caras e dizer que se eu contar uma mentira, Deus vai me punir? Como está o seu andar? O que os seus filhos estão vendo a respeito de Deus em você? O que você está ensinando os seus filhos? Difícil às vezes falar isso, porque a gente começa a perceber que a gente é falho. Então, como que podemos ensinar os nossos filhos? Como? Como é que uma mãe que estima seus filhos, que aprecia a palavra de Deus e que valoriza a sabedoria dele, ensina verdades aos seus filhos? Aqui são algumas ideias. Primeiro, tome algumas decisões sérias da sua vida, e nunca é tarde começar. Descobrindo o seu mandato de ensinar a Bíblia a seus filhos pode lhe levar a tomar decisões importantes. Será que você irá passar a palavra de Deus a seus filhos? Será que você vai criar um tempo no seu dia ocupado para ensinar a Bíblia? Será que você vai falar do Senhor continuamente? Talvez isso envolve muitas coisas. Negar algumas coisas, parar de fazer algumas coisas, começar a fazer outras coisas. Não importa a idade de seus filhos, 16 dias, 16 anos, 26 anos, você tem que ensiná-los sobre a palavra de Deus em todo instante que você puder. Esse privilégio e responsabilidade é claramente uma parte do seu chamado de ser uma mulher conforme o coração de Deus. Esse tipo de ensino tem que fazer parte do lar que vocês estão construindo para Deus. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos. Um lar que honra o Senhor vai ser um lar onde tem a mulher sábia. Além do mais, esse tipo de ensino é exatamente o que os nossos filhos precisam, mesmo que eles achem ou não. Vocês devem saber que vocês, como mães, dão aos seus filhos o que eles precisam e não o que querem. Hoje em dia, por causa de tantas decisões, vemos tantos dando aos seus filhos o que desejam e não o que realmente necessitam. Segunda maneira de como ensinar os nossos filhos sabedoria é reconhecer a sua posição de professor. Podemos ouvir um pouco mais do testemunho de Ruth, esposa de Billy Graham, que nunca falou mal do seu marido e seus filhos. Foi uma decisão que ela tomou: nunca vou falar mal dele aos meus filhos, e eu quero aprofundar a paixão deles pela palavra de Deus. E quando perguntada sobre a função dela como mãe e dona de casa, Dona Ruth respondeu: para mim é o trabalho mais agradável e recompensador no mundo.
é de pregar, instruir e passar a verdade bíblica em toda oportunidade. Considere esses exemplos. Como mães que têm um dever que vem de Deus, vocês não podem minimizar a urgência que há em implantar a verdade dele nos corações e nas mentes dos seus filhos ou netos, bem cedo na vida deles. Se as mães nobres da Bíblia tinham perdido a oportunidade delas de plantar a semente de um Deus amoroso no coração dos seus filhos, que seriam de pessoas como Moisés, Samuel ou até próprio Jesus Cristo. Joquebede teve o nenê Moisés. Como ela provavelmente teve apenas 3 anos curtos ou um pouquinho mais do seu cuidado, ela valorizou a função dela de mãe e a paixão dela sobre Deus e a sua verdade, e ela passou o suficiente da verdade a Moisés naqueles anos curtos, que o ajudou a tomar decisões sérias por Deus mais tarde na sua vida. Não sei exatamente que idade Moisés foi morar com a filha de Faraó. 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade, não sei. Mas imagine, Joquebede teve esse tempo. E muitas vezes a gente acha que nossos filhos são pequenos demais, né, para ensinar. Mas aquilo que ela passou a ele nesse curto período foi suficiente para guiar o coração dele para Deus. Outro exemplo é Ana, um desafio parecido. Ela cuidou de Samuel durante 3 anos, 4 anos, 5 anos, antes de entregá-lo lá no templo para ser criado por outras pessoas. E como Joquebede, ela ensinou o seu filho o suficiente da lei de Deus para ele se tornar um grande profeta, um sacerdote, um líder poderoso do povo de Deus nas décadas que iriam seguir. O terceiro exemplo é quando Deus escolhe Maria para criar seu filho Jesus, e sem dúvida ela levou a sério o seu dever de Deus. Diariamente derramou a verdade rica de Deus no coração de Jesus. Lemos que ele crescia em sabedoria. Com certeza Maria teve uma parte enorme nesse processo. É claro que Deus escolheu a casa certa, a mãe certa para o seu precioso filho. E aos 12 anos, lembra? Jesus estava ministrando e maravilhando os mestres e teólogos lá no templo de Jerusalém com o seu conhecimento. Ele já estava fazendo a obra do seu Pai. Será que você está plantando sementes do amor de Deus e da sua verdade no coração dos seus filhos, no coração dos seus netos? Nunca é cedo demais ou tarde demais para começar. E algo é melhor do que nada. Então forme um padrão, seja sincero, seja consistente. Uma outra ideia para ajudar a gente a ensinar os nossos filhos é: memorize as Escrituras e leia a Bíblia juntos. Os pais de Elizabeth e Elliot levaram a sério essa tarefa em ensinar as verdades de Deus aos seus filhos. A senhora Elliot, que perdeu seu primeiro marido quando este foi assassinado pelos índios Aucas ali no Equador, no
campo missionário. Também perdeu seu segundo marido depois de uma batalha longa com o câncer. E ela testifica sobre o valor do treinamento que ela recebeu dos pais. Ela escreve: nos tempos de angústia profunda, eu tenho sido sustentado pelas palavras de hinos aprendidos durante o tempo de culto em família e da leitura da Bíblia que seguiu o tempo de cantar esses hinos. Meu pai cria na importância de ler regularmente, 2 vezes ao dia, em voz alta, a palavra de Deus. Será que você está pegando essa visão, essa importância, essa paixão do dever de Deus e derramar a palavra no coração dos seus filhos, dos seus netos? O dever nunca termina. Quando o marido de Elizabeth Elliot Lutin foi assassinado, a mãe dela escreveu uma carta a ela que tinha versículos bíblicos após versículos bíblicos. Até quando Elizabeth era adulta e casada, e até a mãe dela continuamente derramava a palavra de Deus no coração dela. Então memorize a palavra de Deus e leia a palavra de Deus junto com seus filhos. Uma outra coisa que podemos fazer é seguir o exemplo de outras mães. Eu li sobre uma família onde todo membro tinha uma paixão pela palavra de Deus. Quando o primeiro bebê nasceu, a mãe decidiu recitar as escrituras que ela estava memorizando para os seus pequeninos à noite, enquanto os colocava na cama para dormir. Uma das filhas, que estava já na faculdade, disse: eu não sei como eu aprendi tantas escrituras de cor. Eu imagino que aprendi ouvindo minha mãe recitar tantas vezes à noite quando me colocava na cama. Essa mãe, que estimava ser mãe, colocava valor na palavra de Deus, recitava passagens compridas e até salmos e livros inteiros da Bíblia a seus filhos na hora de dormir. Quando seu filho jogava basquete na faculdade, ele criou o hábito de ir ao ginásio antes de cada jogo. Ele deitava em um dos bancos da arquibancada e recitava Romanos 6 ao 8, capítulo 6, 7 e 8, para acalmar os seus nervos e focalizar o seu coração em Deus. A noiva deste filho contou que, ao visitar sua casa num feriado, essa mãe piedosa a colocou na cama, recitando as escrituras e orando com ela, que nessa época tinha 22 anos de idade. E aí ela via essa mãe ir a cada quarto de todos os seus filhos adultos e fazer a mesma coisa. Outra filha, seguindo os passos de sua mãe, falou o quanto sua mãe chorou quando ela e seu marido foram nos visitar no Natal e deram presente a ela. Recitaram o livro de 1 Pedro sem Deus. Coração que valoriza a palavra de Deus e a sabedoria de Deus. Poderíamos ver muitos exemplos de pessoas que valorizam as coisas de Deus. Como mães, vocês têm oportunidades diárias, sem medida em seus lares, de plantar profundamente a palavra de Deus nas mentes e nas almas de seus filhos. Você tem o privilégio abençoado de cuidar do coração de seus filhos, de os criar
na disciplina e na administração do Senhor. Mas primeiro, precisa compreender que os coraçõezinhos e os corações grandes que Deus tem colocado no seu cuidado, com filhos e netos, são verdadeiros tesouros. E aí você tem que nutrir esses corações com paixão pela palavra de Deus, para que a sua paixão transborde na vida daqueles que você ama. Das lembranças mais preciosas que eu tenho dos meus avós, já mencionei aqui eles. Toda vez ao visitá-los pela manhã, eles falam: Daniel, vem aqui, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos orar. Queremos que você participe conosco. Como criancinha, como jovem, quando estava no seminário, até depois do seminário, eles continuaram fazendo isso e me chamando. E se tornou talvez a coisa que eu mais antecipava quando eu ia visitar meus avós. Eles valorizavam a palavra de Deus. Me deram um pouquinho da paixão deles por Deus. Quando eu lembro de todas essas histórias, eu vejo quão falho eu tenho sido como pai. Desejo passar essa paixão melhor para o meu filho. E Deus nos dá a oportunidade de sempre começar de novo, sempre melhorar. Não importa que estação da vida que nós estamos, Deus sempre nos dá a oportunidade de acertar e caminhar naquilo que Ele deseja. Não sei onde você está, você tem essa mesma paixão. Muitas vezes falamos sobre a Bíblia, mas poucas vezes falamos a Bíblia para os nossos filhos. Que Deus nos ajude a valorizar um coração segundo o coração de Deus, um coração que ama a palavra de Deus e a sua sabedoria. Deus nos ajude a transmitir isso aos nossos filhos e os nossos netos, quem sabe aos nossos bisnetos e quem sabe até os tataranetos, não sei. Deus nos ajude. Senhor nosso Deus, somos gratos ao Senhor por quem o Senhor é, somos gratos ao Senhor por Sua palavra e pedimos e rogamos, Pai, o Seu perdão pelas vezes que não temos valorizado a Tua palavra como devemos, e pedimos, ó Pai, o Teu auxílio para queimar em nós a paixão por Tua palavra, por Tua sabedoria, para que possamos transmitir isso aos nossos filhos. Nos ajude, Senhor, a colocar isso a cada instante em nossas vidas e nossas famílias. E nos abençoe, Pai, como resultado disso, e que os nossos filhos e netos e bisnetos possam Te amar, porque nós transmitimos as coisas do Senhor a eles. Abençoe, ó Pai, mais uma vez as mães aqui representadas, as mães da nossa igreja. Continue dando forças e sabedoria a elas. Continua ajudando, ó Pai, elas a Te servir. E que elas possam ser bênção em seus lares. Nos leve, Pai, para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, da Tua bênção, para que possamos mostrar que nós Te amamos
nossos filhos, para todos com quem nós temos contato. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã nós já temos a oportunidade com os filhos darem uma flor, né, para suas mães. Então, domingo, depois você pode vir pegar uma flor e dar para sua mãe. Dá um abraço nela, né? Sei que você não gosta de fazer isso, mas as outras mães eu acho que já receberam. Deus abençoe, é uma ótima semana em Cristo, e amém a palavra de Deus.